E o Flamengo resolveu abrir os cofres para contratar João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala ainda sobre Oscar. Péssima notícia para o torcedor do São Paulo. Tem novidade no Corinthians? Será que Mantuan pode voltar ao timão? Falam ainda sobre uma reformulação que já começou no ataque do Palmeiras, a proposta oficial do Bahia pelo goleiro do Atlético Mineiro, a decisão de Rodrigo Caetano sobre permanecer ou não na CBF, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha. Quem veio na minha sugestão nessa terça-feira, na Liga dos Campeões, se deu bem. E nessa quarta estou voltando com uma aposta ainda mais ousada. Uma múltipla com 5 jogos em que eu dependo do Atlético de Madrid vencendo no intervalo e no fim do jogo contra o Slovan Bratislava. Preciso da vitória do Milan contra o Estrela Vermelha, da vitória do Arsenal contra o Mônaco, do Stuttgart contra o Young Boys e do Feyenoord diante do Sparta Praga. Se esses resultados baterem, meus R$ 100 se transformam em R$ 371. Faça a aposta que quiser, só pegar o link que está no comentário fixo, se cadastrar na Aposta Ganha e vir se divertir com responsabilidade. Ninguém vai ficar rico, você precisa ter mais de 18 anos de idade e entender que é algo apenas recreativo. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos. Gustavo Quinteiros é a bola da vez para treinar o Peixe em 2025. A imprensa argentina ainda não dá o negócio como fechado, até porque o Quinteiros está no Vélez, na disputa por 2 títulos, e vai depender muito dessa reta final de temporada, mas é esse o treinador escolhido por Marcelo Teixeira. Quero contar que Fábio Carille, campeão da Série B com o Santos, tem proposta na mão para trabalhar no Mirassol, uma das novidades da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Mirassol e Santos estreiam se enfrentando no Campeonato Paulista. Bora contar também que Lúcio Gonzalez e Paulo Autori não fazem mais parte da delegação, da direção do Atlético Paranaense. O técnico e o diretor de futebol foram demitidos nessa terça-feira. Para completar o giro de notícias, Mano Menezes deve continuar no Fluminense. As conversas têm avançado e o Mário Bittencourt já indicou que vai contar com o treinador gaúcho para 2025. A saideira do giro de notícias, o Grêmio insiste na contratação do técnico Tite, mas o comandante gaúcho, que já passou pelo tricolor, sinalizou que não pretende trabalhar em janeiro. Preciso te atualizar agora sobre o Botafogo e sua estreia no Intercontinental de Clubes, como a gente vinha chamando nos últimos anos de um Mundial de Clubes. A estreia acontece nessa quarta-feira, às 2 da tarde, contra o Pachuca. E o Botafogo tenta quebrar uma escrita bastante ruim dos clubes sul-americanos. Nas últimas 8 edições desse Mundial, em 4 delas, o campeão da Libertadores nem sequer chegou à decisão. A situação é tão grave que a FIFA decidiu, que os organizadores, decidiram mudar o formato da competição. Antes, o campeão da Libertadores estreava numa semifinal e vencendo pegava possivelmente no campeão europeu. Agora, a estreia acontece nas quartas de final, uma fase antes, para que os europeus, que são os papatítulos dessa competição, já estreiem apenas na grande decisão. Então, Botafogo pega o Pachuca nessa quarta-feira, nas quartas de final, precisando vencer para passar para a semifinal, quando enfrenta o Al-Ahly do Egito. Só para contar um pouquinho desse retrospecto, nos últimos 8 anos, 4 times passaram para a decisão e perderam, acabaram como vice-campeões. Outros 3 foram derrotados na semifinal e terminaram em terceiro, e ainda teve o caso do Palmeiras, que perdeu na semifinal e ainda foi derrotado na disputa do terceiro lugar, completando ou concluindo a sua participação na quarta colocação. Bora falar agora sobre Rodrigo Caetano, que respondeu à proposta do Atlético Mineiro para ser o CEO do clube. Caetano e o Atlético conversavam sobre essa possibilidade desde o mês de setembro, mas ele condicionou sua resposta à disputa da data FIFA do mês de novembro. A seleção fez 2 jogos em novembro. Depois dessas 2 partidas, houve um encontro entre o Rodrigo Caetano e também o Edinaldo Rodrigues. E o diretor de seleções da CBF optou por permanecer. Conversei com ele antes de gravar o vídeo e ele disse, abre aspas, continuo aqui na CBF, não posso e não consigo sair agora, fecha aspas. A dúvida que fica é se o Atlético vai em busca de um outro CEO ou vai se contentar com a atual estrutura. Por falar no Atlético, preciso contar sobre uma proposta feita pelo Bahia, oficial, para a compra do goleiro Everson.
Atleta de 34 anos de idade, o Bahia está oferecendo 3 milhões de euros ou 19 milhões de reais para ficar com o jogador em definitivo. E o Atlético se colocou numa baita sinuca de bico. Isso porque o contrato do Everson se encerra em dezembro do ano que vem. Ou seja, se não vendê-lo agora e não conseguir a prorrogação do contrato, o Atlético vai perder o Everson de graça em um ano. Ele já poderia assinar um pré-contrato com o Bahia ou com qualquer outro clube a partir de julho do ano que vem. Atleta que é titular absoluto desde que foi contratado, jogador da confiança do torcedor, mas que com 34 anos de idade está em busca da independência financeira. Hoje no Galo ele ganha 520 mil reais por mês. Proposta do Bahia é próxima de 1 milhão de reais mensais. E o Atlético já havia sinalizado com um salário de 700 mil. Definição deve acontecer nos próximos dias. A multa rescisória do Everson é de 250 milhões de reais, mas isso tem pouca validade. Só para completar, em relação aos goleiros do Bahia, nem Marcos Felipe, nem Adriel, nem Danilo Fernandes convenceram, e o Rogério Ceni tem batido na tecla de que o Bahia precisa de um goleiro mais confiável para o próximo ano. Bora de notícia péssima para o torcedor do São Paulo. Oscar não deve voltar ao Brasil em 2025. Havia contado para vocês sobre o enorme esforço feito pelo tricolor nos últimos dias na busca por essa contratação. Júlio Casares tem movido todas as possibilidades possíveis. Conversaram com o Oscar nos últimos dias, o Zubeldia, o Muricy, alguns outros atletas. O São Paulo também prometeu ao Oscar o maior salário do atual elenco, com um projeto grande, eventualmente utilizando ele depois no pós-carreira. Mas, num bate-papo com André Plihal, jornalista da ESPN, o Oscar sinalizou que não pretende voltar ao Brasil no próximo ano. Ele alegou que, por questões pessoais, deve continuar fora do país por mais algum tempo. E chama atenção essa declaração, levando em consideração que em setembro, em uma entrevista à Folha, o Oscar admitia que precisava voltar ao Brasil para estar um pouco mais perto da mãe e também dos seus sobrinhos. A maior possibilidade do Oscar hoje parece ser de uma mudança para os Estados Unidos. O Los Angeles FC e o Los Angeles Galaxy são os principais interessados no jogador. Oscar, que também tem proposta da Arábia Saudita e não teve seu vínculo renovado no Xangai Port da China, onde passou 8 anos e faturou perto de 1 bilhão de reais. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que decidiu abrir os cofres para contratar um dos grandes craques do Palmeiras, embora não entre em campo. João Paulo Sampaio é absolutamente decisivo na história recente alviverde. O gerente das categorias de base do Palmeiras, que havia sido contratado em 2015, já garantiu 1 bilhão e 800 milhões de reais com vendas de atletas formados na base do clube desde 2015. E é em busca desse cara que o Flamengo está disposto a gastar um caminhão de dinheiro. O rubro-negro já concordou em pagar a multa rescisória que o João Paulo Sampaio tem com o Palmeiras de 2 milhões de reais. Ele prometeu também um belo aumento salarial muito maior do que seus vencimentos. E olha que o João Paulo Sampaio já é o executivo de futebol mais bem pago do país, ganhando algo na casa dos 400 mil por mês. O que o João fez? Levou a proposta para Leila Pereira e está aguardando um posicionamento da presidente. Para Leila seria péssimo perder uma das suas principais estrelas para o grande rival do Palmeiras nos últimos anos. E para piorar essa situação, a proposta acontece no momento de fragilidade do Anderson Barros. E aí a gente precisa voltar no tempo um pouquinho para lembrar que o João Paulo Sampaio tinha uma promessa feita pelo Gagliotti e pela Leila Pereira de que em breve ele seria o diretor executivo de futebol do time principal. Isso nunca aconteceu. E agora pode pintar uma situação como a seguinte: o João Paulo fala: Leila, eu tenho essa proposta do Flamengo, em que se eu for para lá eu vou trabalhar na base, mas vou ter autonomia para dividir as funções com o José Boto, que é um dirigente português que vai ser contratado como diretor executivo de futebol. Se você não me promover para o time principal do Palmeiras, eu vou acabar aceitando essa oferta do Flamengo. Essa conversa ainda não aconteceu, mas é algo absolutamente plausível, até porque o João Paulo aguardava, esperava, ansiava por essa chance no time principal. O Anderson Barros está bastante pressionado e a demissão pode acontecer. Próximos dias vão ser absolutamente decisivos e eu prometo estar aqui para te atualizar sobre tudo que está rolando. Combinado? Bora falar agora sobre Mantuan. O meio atacante formado na base do Corinthians, que pertence ao Zenit, passou a ser uma alternativa, uma possibilidade pro Corinthians, pelo menos foi o que disse o meu amigo Samir Carvalho aqui no YouTube. Ele tem um canal que cobre o Timão e, segundo o Samir, o Mantuan foi oferecido ao Corinthians.
A ideia era aproveitar a presença do Mantuan para dar uma rejuvenescida no elenco, especialmente do meio para frente. Há vários jogadores para essas funções com bastante idade. O Mantuan, de 23 anos de idade, fez 25 jogos com 3 gols e 4 assistências na atual temporada pelo time russo. Foram 14 jogos na condição de titular, mais 11 como reserva. Antes de gravar o vídeo, eu procurei o Fernando Garcia, que é representante do Mantuan, para saber se existe alguma chance de o atleta vir jogar no Corinthians. E a resposta foi: o Mantuan não volta para o Brasil em 2025. Ele está muito bem na Rússia e continuará por lá. Fecha aspas. Só para completar em relação ao Mantuan, contrato até junho de 2027, avaliado em 2,5 milhões de euros. Zenit, que é um dos clubes mais difíceis de fazer negócio, comprar jogadores desse clube é algo extremamente complicado. E aí são várias as lembranças do Claudinho, do Wendel, entre outros atletas que não conseguiram deixar o futebol russo. Só para completar a saideira do timão, a vaquinha virtual da Arena meio que estacionou. Ela está completando mais uma semana nessa quarta-feira e são até aqui 29 milhões e 200 mil reais em doações, número bem abaixo do que se imaginava. O início foi bastante promissor, com 15 milhões de reais doados em 2 dias, mas nos outros 12 dias o valor equivaleu a quase metade disso. Quero fechar o vídeo para falar sobre a reformulação no Palmeiras, e essa reformulação está começando pelo ataque. Dudu terá seu contrato rescindido nas próximas horas e será jogador do Cruzeiro. Lázaro também não fica, o jogador está sendo devolvido para o Almeria da Espanha. O Palmeiras até tinha a possibilidade de permanência do atleta por mais 500 mil euros. O Palmeiras optou por não ficar com o Lázaro. O Rony corre enorme risco de sair, basta que alguém esteja disposto a cobrir aquilo que o Palmeiras gastou para contratá-lo, 6 milhões de euros. Flaco Lopes não terminou a temporada em alta, mas deve acabar ficando pela característica centroavante que cabeceia bem. Não é tão simples encontrar um jogador dessa função. Thales e Luigi, atletas que fazem muito bem e têm excelentes números nas categorias de base, devem ser promovidos ao time principal para a próxima temporada. E a partir daí começam as especulações e a busca por reforços. Já havia contado para vocês em primeira mão que Facundo Torres era o nome dos sonhos, o ponta uruguaio está muito perto de ser contratado, o negócio deve ser fechado na casa dos 12 milhões de dólares. Também especularam a chance de Gabriel Jesus ser contratado. E o técnico do Arsenal, o Mikel Arteta, respondeu que não faz sentido imaginar o Gabriel Jesus saindo do Arsenal. Apesar da fase ruim, o Arteta ainda chega a dizer, abre aspas, todos os atacantes passam por fases e momentos. Essa do Gabriel ficou grande. Aconteceram muitas coisas, como lesões, mas a sua atitude tem sido muito boa, como sempre foi. Vamos tentar ajudá-lo a superar essa situação o mais rápido possível. Fecha aspas. Você, torcedor do Palmeiras, gostaria que quais jogadores fossem contratados? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde. Tchau!